isso não está dizendo que está havendo fluxogênio, ok? A resistência na paisagem ao fluxogênio pode ser inferida através da identificação de um modelo espacial entre os vários modelos alternativos que melhor representam o isolamento genético observado. Então, na verdade, existe uma porrada de modelos que você pode obter numa paisagem sobre isolamento, sobre conexões. Qual é o melhor modelo para a gente trabalhar e ter eficiência nos corredores que você está querendo desenhar, né? Então, é isso que tem, só que é difícil. Os pesquisadores, na verdade, tentam limitar as várias alternativas a algumas poucas e sem combinar muito bem as várias variáveis que influenciam o fluxogênio. Então, modelos genéticos publicados até agora são fracamente relacionados com o isolamento genético observado dentre áreas de estudo. Ou seja, o que era de se esperar, mesmo com dados genéticos, né, que tivesse um relacionamento forte do corredor com o fluxo gênico, né, mesmo corredores baseados em estudos prévios genéticos, não está acontecendo, porque desconsideram várias outras características do ambiente que podem estar influenciando no fluxo gênico. Então, a explicação justamente que eu falei, a capacidade limitada de seleção de modelo para testar uma hipótese multidimensional, derivado a partir de hipóteses alternativas de várias variáveis da paisagem que governam o fluxo gênico. Os modelos não representam a interação potencial entre as variáveis, né? E aí o pessoal tenta simplificar os modelos, desconsiderando várias variáveis, e aí que você tem uma probabilidade, né, uma redução da probabilidade de identificação de um modelo fortemente relacionado com o isolamento genético observado. Veja bem, com isso ele justifica que a gente deve buscar novas estatísticas, ferramentas para uma abordagem melhor com relação, porque, por exemplo, muitos pesquisadores utilizam a distância, né, entre fragmentos, vão ligar, porque ligar esse fragmento àquele fragmento ali, dessa forma, é mais curto, né? É menos distante, e aí é mais barato a gente fazer, não tem menos percalço, não tem que desapropriar ninguém, ou então não tem que conversar com ninguém, mas tem várias outras variáveis, não é só a distância, tem várias outras variáveis que tem que ser consideradas. A umidade, o clima, o habitat, né? As condições de habitat, de solo, várias características que podem estar influenciando para que os organismos se locomovam e, por fim, promovam o fluxo gênico, mesmo também as variáveis dos remanescentes que tem, né, o tamanho do remanescente, as características dos remanescentes que estão sendo ligados. Ponto. Próximo. Então, com isso é o seguinte, existe sim, né, pode promover o fluxo gênico, mas da maneira que tem sido feito, pelo menos na revisão dos estudos, parece que não tem sido realizado de uma maneira eficiente. Os corredores não têm tido tanta eficiência quanto potencialmente poderiam ter, principalmente porque desconsideram várias variáveis entre os fragmentos e dentro dos fragmentos. Aqui é interessante um estudo que foi feito, poucos estudos foram realizados no Brasil, relacionando conexões florestais com fluxo gênico, e a gente tem um estudo aqui com a Rinella Ornato, que é um sapururu, né, professor, estou vendo o professor Renato Berges, apesar de não ter sido apresentado ainda ele, eu conheço. E aí foi um estudo feito sobre fragmentação de hábitat, né, reduzindo a diversidade genética e a conectividade entre populações de sapos na Mata Atlântica. Esse estudo realizado em São Paulo. Veja bem, utilizou-se essa espécie aqui, mas ela é uma espécie que tem hábitos meio generalistas em termos de hábitat, seleção de hábitat, se dá bem em ambientes alterados, relativamente bem em ambientes alterados. Veja bem, próximo. E o desenho amostral foi feito como? Foi feito numa unidade de conservação, que eu não vi o nome na minha cabeça agora, aqui no leste de São Paulo, no oeste de São Paulo, desculpa, e num ambiente extremamente degradado, né, fragmentado, mas que mantém algumas conexões florestais. E foi feita a amostragem dentro de fragmentos pequenos e fragmentos maiores, né? Fragmentos ligados maiores e fragmentos ligados menores. O que ele foi observado foi o seguinte, ele, como resultado, teve que a maior diversidade foi encontrada nos fragmentos maiores e fragmentos ligados. E a menor diversidade genética encontrada foi nos fragmentos menores e não conectados. Tá certo? E veja bem, organismos, em geral, assim, quando tem uma conexão na paisagem, eles tentam, se existe algum grau de isolamento genético, geralmente esse grau de isolamento está associado à distância geográfica. Se não tiver, a gente começa a pensar em algumas barreiras
que pode estar impedindo o fluxo gênico. O que foi visto que existe um nível de isolamento genético muito baixo entre esses grupos que foram amostrados, entre essas regiões que foram amostradas, só que ela não está correlacionada com a distância geográfica. Aqui está, ó, o índice de distância genética, tá? Baseado no FST, e a distância geográfica. Ou seja, quanto maior a distância geográfica, não aumenta a distância genética. Ela permanece mais ou menos aleatorizada aqui. Ok? Então, não existe correlação. Mas eles fizeram uma outra análise, que é uma análise bayesiana, que ela apontou o seguinte, apontou que existe um nível de barreiras nesses ambientes e que essas barreiras, que impedindo o fluxo gênico, né? E que essas barreiras, no caso, eles inferiram que seria justamente a barreira de abertura de hábitat, né? De ambiente de matriz. Apesar dessa espécie ela se dá muito bem em ambiente de matriz, parece que existe um nível de impedimento de fluxo gênico entre os ambientes de matriz, entre os ambientes florestal intercalados por essa matriz. Próximo. Aqui um outro caso interessante, que é o caso de estrutura genética, né, em pássaros com reprodução em leque. No caso aqui o tangará azul, também na Mata Atlântica. Eles se reproduzem em leque, né, onde você tem 5 ou 6 machos, né, sendo dominado, na verdade, em termos reprodutivos, por uma fêmea. Todos eles têm a oportunidade de se reproduzir com essa fêmea. Tem um macho que é o sentinela, que fica atraindo a fêmea e ele se reproduz com ela. Veja bem, nesse sistema é um sistema poligínico, muito diferente do comumente encontrado com aves, que é monogâmico, né? A tendência aqui é que haja um nível de estruturação, principalmente porque as fêmeas acabam sendo filopátricas. Elas ficam mais ou menos na região onde ela nasce. Então, há um nível de estruturação, na verdade, genética. Próximo. E foi feita uma amostragem na região de São Paulo, justamente nesse corredor aqui, o corredor da Serra do Mar, lá em São Paulo, que é bem conectado, né? E aqui estão as regiões onde foram amostradas, tá certo? E o que foi observado é o seguinte, que existe um nível relativamente significativo de estruturação genética, de diferenciação genética, com base no FST, e que essa estrutura está relacionada com a distância geográfica. Quanto maior a distância geográfica entre os grupos comparados, maior o FST. O fato é o seguinte, o que está promovendo essa estrutura não é o ambiente, e sim o comportamento da espécie, que tem essa reprodução, como eu falei para vocês, né, de comportamento reprodutivo em leque, e onde as fêmeas são mais filopátricas. Veja bem, acredita-se, aí eles colocam, hipotetizam, se a gente perder esse corredor, se ele for fragmentado, aí sim a gente vai ter uma diferenciação genética que não corresponde exatamente à característica natural e, com certeza, perturbar a população em suas características naturais. Veja bem, eu vou falar rapidinho isso aqui é jacarandá, um estudo que foi feito no Parque do Rio Doce. Veja uma amostragem aqui, uma amostragem aqui, uma amostragem aqui, outra aqui, outra aqui. Tá certo? O que foi visto aqui é o seguinte, os fragmentos menores, né, que não estão aqui dentro do fragmento contínuo, têm menor diversidade genética para jacarandá. E que, na verdade, o fluxo gênico ele não está relacionado com a distância, existe uma fragmentação, tá? Mas que essa fragmentação parece estar, o nível de diferenciação genética parece estar diminuindo com o tempo. Ao invés de aumentar, está diminuindo com o tempo. Aí eles levantam várias hipóteses para explicar isso aqui. A questão de que polinizadores diferentes do que foram perdidos, a abelha africana poderia estar ajudando na polinização, né? A dispersão também feita pelo vento, poderia estar, o ambiente está aberto e o vento poderia levar, na verdade, pólenes e sementes para regiões mais distantes, tá certo? Então, promovendo aí um maior fluxo gênico. Então, é uma questão diferente do que a gente vem tomando, como que, na verdade, aumentaria a fragmentação, a diferenciação genética parece que não está diminuindo, aumentando a diferenciação genética, e sim diminuindo. Próximo, fazer um favor. Vou me ater aqui ao último estudo, eu ia falar do meu estudo, né? Mas a gente está com tempo limitado, que mostra o seguinte, esse estudo saiu agora em 2010 também, né? É um estudo da Hagen, Tatiana,